Fala aí, rapaziada. Hoje eu vou falar o que eu faria se eu estivesse começando na internet nos dias atuais. Pra quem não me conhece, eu sou o primeiro ganhador de concurso de corte do país. Esse primeiro concurso de corte foi do Ryan Santos e eu trabalhei com ele durante 7 meses e eu tô aqui pra dizer exatamente o que eu faria se eu estivesse na situação de uma pessoa que quer começar a ganhar dinheiro com a internet porque não quer seguir o caminho tradicional, a famosa corrida dos ratos, como a galera gosta de chamar. Cara, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou da ideia de fazer faculdade. Tipo, aqueles 4 anos que você fica preso ali, nunca me apeteceu, nunca foi uma coisa que eu queria realmente entrar, passar pelos 4 anos e viver aquele momento da vida em que as pessoas vão pra festa, estudam pra prova e, sei lá, se formam, fazem estágio. Eu nunca gostei dessa parte da vida, assim. Então eu sempre fiquei pensando no que eu podia fazer para não ter que ter uma rotina. Foi assim que eu comecei a estudar para aeronáutica, porque eu achava que a rotina de um piloto de avião seria totalmente diferente. Acabou que eu fiquei 3 anos estudando para aeronáutica e quando eu finalmente passei, eles me vetaram no exame médico. Eu posso falar disso melhor, um pouco mais a fundo num vídeo separado, não tem problema, mas depois disso eu tive que me convencer de que eu ia para uma faculdade. Acabou que eu não gostei de nenhuma das duas faculdades que eu entrei, e eram federais, eram faculdades difíceis de passar e tal. E aí eu percebi que eu ia ter que ir para o ramo da internet, justamente para a criação de conteúdo, que é uma parte que eu sempre gostei muito, mas eu nunca tinha me aventurado. E cara, se você é uma pessoa que sempre consumiu muito YouTube, que você já teve aqueles seus canais de Minecraft na infância, que você já teve seus canais de Free Fire ou PUBG, essas coisas assim, cara, eu já fui essa pessoa e eu sempre sonhei em viver de criação de conteúdo. Hoje eu consigo dizer com muito orgulho que eu vivo da criação de conteúdo e eu quero recomendar pra vocês o que eu faria se eu estivesse do outro lado, olhando pra uma pessoa que já passou por tudo isso. Cara, na minha época eu tive que literalmente começar a editar os meus vídeos e aprender com um tutorial do YouTube. E isso é uma dica que eu acho que é muito valiosa. Todo mundo precisa aprender a pesquisar as coisas no YouTube e no Google. E cara, tem muitas maneiras de pesquisar as coisas. Não é simplesmente você digitar o que você quer. Você precisa digitar o que você quer, você precisa digitar o que você quer em inglês, você precisa aprender inglês. E cara, várias coisas que todo mundo está acostumado a dizer, mas eu vou falar sobre outras coisas que nem todo mundo fala. Principalmente a parte de por onde começar. Cara, antigamente era muito lógico. Todo mundo que queria criar conteúdo ia pro YouTube. Hoje em dia a gente já tem outros canais de mídia, principalmente o TikTok. E cara, eu gostaria de falar um pouco sobre o TikTok porque eu fiz alguns testes no ano passado e eu tive umas experiências bem legais no TikTok. Pra quem chegou agora no canal, eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo também, eu já tive um canal de futebol no TikTok. E esse canal de futebol era um canal que eu falava literalmente com a câmera, como eu tô falando agora, só que com vídeos muito mais dinâmicos. Porque o público do TikTok é um público muito mais dopaminético, é um público que precisa de atenção e precisa de uma renovação visual o tempo todo. Então, cara, eu sempre fui uma pessoa que gostava de futebol como um hobby, eu sempre fui apaixonado por futebol, o futebol me deu a minha amizade com meu pai, o futebol sempre foi uma coisa que estava muito presente na minha vida. Então eu pensei, por que não fazer conteúdo disso? E foi um erro, porque eu acabei transformando o meu hobby numa coisa que eu precisava estar focado o tempo todo, e aquilo ali deixou de ser um negócio tão muito prazeroso para mim. A sorte é que eu percebi isso muito rápido, e aí eu consegui reverter isso e fazer outras coisas da minha vida, por exemplo, a parte de concurso de corte. Que eu já vou falar mais adiante porque eu também acho que é uma dica valiosa para as pessoas que querem começar na internet hoje em dia. Mas voltando ao assunto, cara, eu comecei a testar vídeos que ninguém testa no TikTok. Por exemplo, eu sou o autor, eu sou o produtor, não sei como é que eu falo. Eu tenho um vídeo no TikTok de 7 minutos e meio. E esse vídeo de 7 minutos e meio pegou 600 mil visualizações. E todo mundo deve estar pensando, tipo assim, se você postou um vídeo de 7 minutos e meio, por que tu não postou esse vídeo de 7 minutos e meio no YouTube? Cara, eu tava testando até onde o TikTok ia com vídeos longos. Na minha cabeça, não faz sentido nenhum o TikTok ter aumentado o tempo máximo de reprodução de vídeo de 30 minutos para 1 hora e não aproveitar os conteúdos longos. Então eu fui fazer um teste. Não foi meu primeiro vídeo longo, eu já tinha feito vários vídeos acima de 4 minutos e tinham dado bom. Só que esse vídeo em específico, eu contei a história inteira do Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. E cara, eu demorei 3 dias inteiros para editar, mas não era tipo assim, 3 dias eu edito um pouquinho, para, amanhã eu continuo. Era tipo assim, acordar, editar, almoçar, editar, lanchar, editar, tomar banho, jantar, editar de novo, acordando no dia seguinte a mesma coisa. E cara, durante esses 3 dias eu tornei o vídeo de 7 minutos e meio o mais dinâmico possível, porque eu sabia que isso ia fazer a diferença. No final, olhando assim as métricas de retenção para as pessoas que são curiosas e querem saber o que aconteceu literalmente no vídeo, cara, eu tive 670 mil visualizações e 12% da audiência ficou até o final do vídeo.
Isso quer dizer que 70 mil pessoas ficaram do começo até o final do vídeo em um vídeo de 7 minutos e meio no TikTok. Ou seja, para você que está começando agora e você quer postar um conteúdo longo, às vezes o caminho não precisa ser o YouTube. Tudo bem que o RPM do YouTube é mais vantajoso, tudo bem que, cara, todo mundo já sonhou em ser youtuber um dia quando era mais novo, só que, cara, o TikTok tá aí e uma hora ou outra o RPM do TikTok vai ter que subir. Outra coisa que eu faria se eu estivesse começando e que na minha época não existia, na verdade existia, tanto que eu comecei assim. Cara, eu literalmente entraria em concurso de corte, e para você que não sabe o que é um concurso de corte, é basicamente você entrar numa competição em que as primeiras colocações pagam um valor pré-definido pelo número de visualizações que você tem. Então vamos supor que eu entrei no concurso de corte do Daniel Coelho, e o primeiro lugar vai ganhar R$ 2.500, eu fico com o primeiro lugar, eu ganho os R$ 2.500 mais a monetização. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior meu, eu vou deixar aqui em cima no card, mas cara, basicamente, o que vocês têm que entender é que quando você vira clipador de algum influenciador e você participa dessas competições, você acaba já começando com duas fontes de renda. Então uma das dicas que eu dou é você justamente virar um cara que corta os conteúdos de outras pessoas, e também aproveitar a monetização. Tem muita gente que já vive de monetização no TikTok, isso não é mistério para ninguém, só que essas competições de corte te colocam com uma fonte dobrada. Não uma fonte dobrada porque não vai literalmente dobrar a monetização que você está tendo, mas vai te dar um bônus ali que pode ser bom para a sua realidade, pode ser uma coisa que muda a sua vida, pode ser que você deixe de ganhar, sei lá, 1.500 e passe a ganhar 3.000, 4.000. Tem muita gente que está participando de concurso de corte e tendo essas rendas. Claro, não é para todo mundo, você não vai chegar no primeiro concurso de corte e já sair viralizando o vídeo. E é justamente o ponto que eu quero chegar. Cara, quando você participa desse concurso de corte, você tem aula com especialistas, você começa a ter testes, você começa a testar tudo que você faz na internet. Tudo que eu falo aqui nesse canal e tudo que eu vejo na internet é fruto de teste. Então, quando a gente vai passar alguma coisa, um conhecimento para vocês, é justamente pelas coisas que eu já fiz, como eu estava explicando agora há pouco. Eu postei um vídeo de 7 minutos e meio no TikTok, eu consegui chegar aqui para vocês e falar sobre isso tranquilamente num vídeo no YouTube. Então, uma das maneiras que eu encontrei de desenvolver o meu lado criador de conteúdo foi cortando conteúdo de outras pessoas. Primeiro porque eu era envergonhado, segundo porque eu não tinha tanto jeito para falar com a câmera, e terceiro porque eu queria ganhar dinheiro rápido. E não tem como você crescer um canal numa velocidade muito grande com uma carinha desconhecida. Então a melhor coisa que você pode fazer é aprender a viralizar com conteúdo de outras pessoas que estão disponibilizando isso. Pelo amor de Deus, não vai entrar em fazer corte de pessoas que não deixam você fazer corte porque não tem ninguém fazendo, porque você vai tomar um processo. Mas esses concursos de corte estão acontecendo cada vez mais. E eu não estou aqui para convidar você para nada, eu literalmente quero que você procure pela internet os concursos de corte, e se você achar uma boa, você entre, participe e aprenda a ganhar dinheiro na internet com criação de conteúdo. Porque lá na frente você pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, criando o seu próprio conteúdo com o seu rosto, depois que eu aprendi a viralizar com o rosto de outras pessoas. Cara, a última dica que eu vou dar aqui para você que quer começar a ganhar dinheiro com a internet é uma dica muito valiosa e que eu acho que pouca gente vai entender o que eu estou falando de verdade. Cara, eu já falei isso em outros vídeos aqui do YouTube, mas eu acredito firmemente que, cara, não existe nenhuma profissão, não existe nenhum jeito de ganhar dinheiro na internet ou em qualquer lugar do mundo que você vai conseguir ganhar do dia para a noite uma grana muito alta se você tentar só por uma semana ou por um mês ou por 2 meses. Então uma das coisas que eu aprendi e que eu consegui fazer, mesmo que sem querer, eu aprendi literalmente tendo que fazer isso porque eu não tinha outra escolha. Eu estava ali num momento de faculdade, eu não queria sair da faculdade para não desapontar meu pai, mas eu queria ter resultado rápido, então eu tinha que fazer alguma coisa que estava diante dos meus olhos na hora, e era o concurso de corte do Ryan. Eu entrei de cabeça, eu fui para ganhar, e eu literalmente ganhei e consegui uma vaga de emprego com um cara grande na internet. Então o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: não fica com essa mentalidade de simplesmente cortar e se não der certo você muda de coisa. Você tem que, no mínimo, gostar do que você está fazendo e manter essa constância para você ver os seus resultados no longo prazo. Não tem nenhum resultado no curto prazo que vai definir uma coisa boa para sua vida. Isso daí você tem que guardar no fundo do seu coração, porque é uma coisa muito valiosa. Enfim, se você gostou do conteúdo, comenta alguma coisa, se inscreve, manda um beijo para tua mãe, tamo junto.